Boa noite! Segunda-feira em Tatuí, estado de São Paulo. São 20 horas e 15 minutinhos. Estamos aqui com a temperatura mais amena. Não está tão frio como esses dias aqui em Tatuí, né? Mas ainda tem um arzinho frio, né? Estamos aqui mais uma noite, fazendo mais uma live para proclamarmos as delícias de um Deus eterno. É para isto que eu estou aqui, para dizer que Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Esta é a palavra que Deus nos dá. A misericórdia de Deus, ela é a causa de não sermos consumidos, porque somos pecadores, errantes, falhos, fraquinhos, carne e osso. Ah, se não fora Deus conosco, o nosso inimigo já nos teria engolido vivos. Sabia disso? Portanto, nós devemos a Deus, né? Enquanto nós estamos tranquilos, fazendo serviços, resolvendo alguma coisa, caminhando pelas ruas para ir até o centro da cidade e resolver algo, ou aqueles que têm seu carro, dirigindo seu carro, indo para o centro da cidade resolver alguma coisa, ou em outra cidade, enquanto você dirige o seu veículo, Deus está cuidando de você. Enquanto você faz o seu trabalho como dona de um lar, como responsável por um lar, você que não trabalha fora da casa, né? Ali também o Senhor está nos guardando, né? E é por isso que eu tenho essa vontade de entrar, fazer live, porque a presença de Deus na minha vida, os sinais de Deus na minha vida, me faz eu ter vontade de falar dele. Sabe, ele é maravilhoso, gente. Não tem outra coisa maior, melhor, não tem outra coisa assim soberana que a gente possa falar, dedicar o tempo para aquilo, a não ser para falar deste grande amor, deste grande Deus que já fez tudo por nós. Agora é nós que devemos adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, buscá-lo, né? Para que possamos sentir ele nas nossas vidas. Amém, amados? Deus, eu te agradeço por este dia de segunda-feira, 25 de maio de 26. Agora já é noite, Pai amado, e o Senhor está conosco como esteve no dia. Te agradeço por tudo, Senhor, que tu fizeste nesse dia, pela noite que já iniciou. Te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou. Fica comigo nesta live, fica conosco nesta live. Fala conosco e nos abençoa, ó Deus. E eu entrego minha vida, minha família, a casa da minha família, todos os pertences deles, Pai. Os meus pertences nas tuas mãos. E entrego a cada vida que vai entrar aqui, trazida por ti nesta live. Também a família delas e todos os pertences delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou agora colocar esse louvor lindo para que nós possamos ouvir, né, esse louvor que é muito sacro, né? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Louvado seja Deus. Vamos ouvir louvor a Deus? Louvai ao Senhor, né? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Aleluia! Glória a Deus!
Irmãs Falavinha. Semeador saiu do caminho, levando a semente com muito carinho. Saiu de noite semeando amor. Olha que lindo. Pensando no chão, sobre a areia quente, a terra encorada, levando a semente, semente de paz, perdão e amor. A semente que Deus colocou na mão de cada um. Vamos semear a palavra de Deus. Boas novas de salvação. Seu jardim de flores, e com muita luta conseguiu plantar. Mas veio um dia, é um parasita, e foi a maçã, foi mais bonita. Infelizmente, fez no chão. Aleluia. A semente santa é o Senhor Jesus, que deu sua vida morrendo na cruz. Ele deu a vida dele por nós na cruz. Nossa, o que Jesus fez por nós não tem preço. Não tem nada que valorize, que dê o valor. Pelo valor tão caro que Jesus pagou para salvar a minha alma do inferno, para salvar a sua vida do inferno. Gente, agora nós só temos que agradecer, agradar a Ele, fazer a vontade dEle, porque nós somos devedores a Deus pelo que Ele fez por nós e pela nossa família. Amém, amados? O jardineiro agora ferido, pagando um preço sem ter merecido, só pra ver um dia seu jardim brotar. Ana Maria Batista Ferreira, bem-vinda, irmã, graça e paz. Boa noite, irmã Ana Maria, seja bem-vinda. Aleluia. É Deus. Escute. Damares Machado, querida Damares, tá tudo bem? Saudade de vocês, Damares. Dá um abraço no Dito. Saudade mesmo, é verdade. Bem-vinda aqui, Damares. Amém, Ana Maria. Ellen Vitor. Oh, Deus. Querida, não estava sabendo. Eu não estava sabendo, querida Ellen. Oh, meu Deus. Eu não fiquei sabendo dessa visita, minha querida. Pois é. Oh, Ellen Vitor. Aleluia. Aleluia. Irmãs Falavinha, são hinos antigos, mas é o que eu mais gosto. O tempo de pensar nas coisas que são lá do céu. Boa noite, Ana Maria. Abraço, querida. Sai as coisas lá de cima, que se aproxima o reino de Deus. Vamos buscar as coisas lá de cima, minhas queridas, meus queridos. As coisas do céu não estragam, permanecem em nossas vidas. São coisas boas e duradouras. O que vem do céu é duradouro em nossas vidas, nas nossas famílias. Aleluia! Aleluia, meu Deus! Glória a Deus!
Ellen, beijinho aí na sua princesa. Viu, Ellen, do Vitor? Também no tempo de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Por que será? Porque o pecado era muito grande. Mas vai ser pior ainda, o mundo está mais corrompido do que Sodoma e Gomorra. Duas cidades que eram perdidas, promíscuas. Mas a Bíblia ainda diz que agora, nesse tempo final, haverá coisas piores do que houve em Sodoma e Gomorra. Então os tempos são difíceis. Por isso que temos que nos agarrar mesmo em Deus, para podermos vencer. Rosas, cravos e jasmim, que grande gozo tenho eu nesse jardim. Que grande gozo tenho eu nesse jardim. Éden está no meu coração. O belo Éden está ainda no meu coração. Deus que já saí das Graças a Deus que nós já saímos da escuridão. Jardim de Deus, jardim que Deus foi preparar para todos nós. Lindos ramos, belas flores, jubilai, aleluia. Jubilai, jubilai, com o coração ligado em Jesus. no jardim celestial do meu Senhor. Por isso fomos sepultados no Jordão, Para gozarmos harmonia, paz e amor. meu jardim, jardim de Deus que preparado para todos nós. Só não vai quem não quer. Jesus escolheu todos nós para ir para o céu, mas muitos rejeitam, muitos empurram a salvação, querem viver o seu bel prazer, querem viver de conformidade com a carne. Esses não herdarão o reino do céu. É a Bíblia que fala, não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala isso. Busquemos a Deus para com Ele irmos para Jerusalém. Meu jardim de Deus, jardim que Deus foi preparar para todos nós. Lindos ramos, belas flores. Glória ao nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Nós temos um versículo que está em 1 Tessalonicenses 5,17. Nesse versículo ele está falando como um mandamento bíblico, né? Ele está falando: orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas no outro versículo diz: vigiai e orai. Porque às vezes as pessoas oram, mas não vigiam. Entende? Eu sei disso. Às vezes a pessoa ora tanto, fica mais de uma hora orando ali, buscando de joelho, falando com Deus, aquela alegria de estar falando com Deus. Acaba de levantar da oração, acontece alguma coisa que não dá certo. E nesse momento que acontece alguma coisa que não dá certo, nessa hora a pessoa não vigia. Orou. Levanta da oração e o inimigo, que é astuto, ele realmente vem e apronta bem na hora que você acaba de sair da oração. Porque ele vem para tentar, ele é tentador. Satanás, ele é o tentador. Ele tenta de todas as formas para ver se ele pega a gente
em alguma área. Paz de Deus, Luciana, Rinópolis está conosco. Então, Satanás é aquele que vem muitas vezes com sapatinho de algodão até, né? E às vezes a pessoa orou, ela ficou tempo ali em comunhão com Deus, falando com Deus, mas de repente levanta da oração e vem um assunto ali que acontece, vem ali uma situação que é formado ali às vezes na casa da pessoa, né, pelos próprios familiares, filhos, netos, genros, noras. Às vezes justo na hora que você acabou de levantar da oração, que estava tão gostoso, você estava ligado lá no trono, lá no céu, você acaba de levantar. Se você não vigiar, você vai ficar brava com qualquer assunto que pode acontecer. Pode acontecer situações que vêm fazer com que você até esqueça que acabou de orar, que acabou de estar de joelho. E vai perder a paciência, e vai xingar, e vai maltratar, e vai abrir a boca para falar o que não deve falar. Por isso que a Bíblia também nos ensina. Vigiai. Primeiro, a Bíblia fala primeiro, para nós vigiarmos. Depois nós orarmos, né? Por quê? Porque a vigilância, ela tem que vir primeiro. Eu sei disso, gente. Eu também sou humana. Eu sou gente como você. Eu sou carne e osso como você. Eu já passei por muitas experiências dessa na minha vida. São quase 41 anos de vida com Cristo. Nasci no ministério pentecostal, porque eu já pertencia a Cristo, eu já era de uma igreja tradicional, presbiteriana independente, mas eu já era de Cristo, eu já era serva de Deus. Só que é uma igreja tradicional, é uma igreja mais calma, mas é um povo de Deus, tem o Espírito Santo de Deus neles, e como tem. Mas depois Deus me trouxe com 32 anos para a igreja pentecostal, né, o Brasil para Cristo, onde ali eu me batizei. Então, eu tenho aprendido muito. Eu lembro que eu era uma pessoa, assim, muito... Como é que eu posso explicar para você? Eu era uma pessoa que não tinha paciência, sabe? Eu fui uma jovem, assim, muito sábia, muito inteligente. Eu era capaz, eu entrava, eu saía, eu sabia entrar, sabia sair. Eu trabalhava no escritório de contabilidade. Era uma moça bonita, uma moça sábia. Mas eu era muito, assim, sem paciência. Eu era uma pessoa que era eu, mas eu e eu. Então eu não pensava muito não para mim ficar brava, para mim perder a paciência e muitas das vezes agir de uma forma que depois ia cair minha ficha. Nossa, eu agi estupidamente contra alguém. Nossa, eu levantei a minha voz, eu tive uma atitude lá de gente mal educada. Daí depois que eu pensava, né? E eu, um jovem, crescendo na idade, né? E quando foi com 32 anos, foi a minha conversão mesmo. Ali foi o dia que Deus começou uma obra mais profunda espiritualmente no meu coração, na minha alma, no meu sentimento. Com 32 anos que eu me batizei nas águas do batismo, 21 de julho de 85, fará 41 anos. E ali Deus fez uma obra, entrou na minha vida numa obra muito maior, muito mais profunda. E eu me lembro que, como Deus me tirou do mundo, que eu fiquei 5 anos no mundo, eu creio que você já deve ter ouvido o meu testemunho, quando aconteceu a traição do meu esposo contra a minha vida, e ali eu não tive força espiritual para continuar, e eu fui para fazer a vontade do mundo. Fiquei 5 anos lá, fazendo tudo que não era bom, tudo que não prestava. E com 32 anos, Jesus me chamou de volta, ele foi atrás de mim. Eu estava num lamaçal de pecado. E Jesus, quando me trouxe novamente, ele me colocou no Ministério Brasil para Cristo, onde é uma igreja pentecostal. Uma igreja onde dá liberdade, para o espírito, onde a gente usa os dons espirituais que a Bíblia
nos, nos dá o direito de termos, é Deus quem nos dá os dons. Então ali eu aprendi o quê? Eu fui aprender muito mais de Deus a respeito de orar. E eu ficava 1h, 1h10, 1h15 orando. Era tão gostoso, era tão maravilhoso, que eu dobrava o joelho e punha a cabeça no chão, assim, ali orava. Era 1h, 1h10, 1h15. Era tão gostoso. Mas Deus ainda estava no início de uma obra mais profunda dentro do meu ser, dentro da minha natureza, dentro do meu sentimento, do meu coração. Eu estava no início de uma nova obra que Deus ia começar na minha vida. Era uma obra mais profunda ainda, de mudança de vida. E eu orava muito. Só que eu estou contando isso porque é uma experiência para passar para você. E pode ser que alguém passe por isso ou vai passar. E eu me lembro que eu levantava da oração cheia de poder, alegre, feliz. Mas às vezes acontecia coisas e quando eu via, eu falava demais. Eu nunca fui de falar palavrão. Meu pai e minha mãe, nunca eu ouvi do meu pai e da minha mãe uma palavra fora do eixo. Nunca. Meus pais me deu uma educação tremenda. Eram servos do Deus Altíssimo, presbítero Armínio José Ribeiro e diaconisa Maria Fogaça Ribeiro. Então tinham bons costumes, bons comportamentos. Eram sinceros, retos. Eles tinham caráter, meu pai e minha mãe. Então eu cresci em um lar onde eu nunca ouvi um palavrão, sabe? Nunca. Ai, tal coisa. Eu nunca. Então eu não aprendi isso. Eu achava um horror e até hoje eu acho um horror. Quando alguém fala, você é... Para você entender um pouquinho, você é filha... sua... Eu acho um horror, até hoje, eu não consigo engolir isso. Porque eu fui muito bem educada pelos meus pais e eu nunca ouvi eles falarem um palavrão sequer, desde o mínimo que possa existir. Quem me dirá os máximos? Nunca ouvi meu pai e minha mãe falar. Então eu nunca falei palavrão. Outra coisa que meu pai e minha mãe e outra, Deus me deu esse caráter. Eu nunca gostei de mentir. Eu não aceito falcatruas. Sabe? E às vezes eu não vigiava. Porque eu não aceitava o erro. Eu entrava já de cara querendo ensinar. Querendo assim, falar na verdade para a pessoa entrar no eixo. E com o passar dos dias, meses, anos, eu fui entendendo que nós temos que orar sim, sem cessar, mas vigiar muito mais ainda. Porque nas vezes que às vezes por querer até consertar, até ser muito justa demais, porque a Bíblia fala que nós também não temos que ser demasiadamente justos, temos que ser justos, mas tem hora que a gente demasia, que é tudo ali nos mínimos detalhes, nem todos estão preparados para viver uma vida assim. E às vezes eu ficava irada, porque eu via alguma coisa errada, isso em qualquer lugar. E às vezes eu entrava assim com uma palavra um pouco mais dura, um chamamento de atenção mais duro. E às vezes eu acabava falando coisa que não era hora de eu falar, não era tempo de eu falar, né? Então eu não vigiava. Mas o tempo foi passando e a obra que Deus começa em nós, Ele termina. Até chegarmos na estatura de varoa perfeita, varão perfeito. Aí Deus leva nós. Aí o tempo foi passando e eu fui entendendo. Deus foi falando comigo, Deus foi criando situações para mim passar. O próprio Espírito Santo falou aqui dentro de mim: filha, você ora, eu me agrado de ver a vida que você leva. Vida de oração, vida de santidade, porque quando Deus me tirou do mundo, Ele me colocou em uma santidade mesmo, gente. Sabe? Que é só Deus para colocar do lugar que eu saí.
mas ele me colocou. E aí Deus falava para mim, eu te coloquei em santidade, eu lavei os teus pecados com meu sangue, hoje tu és minha. Mas filha, não exija tanto, não seja bruta por querer consertar as coisas. Imagina eu, né? Eu achava assim que era daquele jeito. Mas o tempo foi passando. E Deus falou um dia comigo, vigia, filha. Não adianta você ficar 1 hora, 1h10, 1h15 orando. Levanta, estraga tudo. Tá entendendo? Levanta da oração, não vigia. Acaba perdendo a paciência com o marido. Acaba, às vezes, xingando um filho que você deveria trazer até você, abraçar e dar um conselho, não gritar com seu filho. Eu também nunca fui de gritar. Isso as minhas próprias meninas, minhas próprias filhas, às vezes elas comentam comigo, mãe, eu nunca vi a senhora gritar comigo. Por quê? Porque Deus foi me convertendo. Deus foi me convertendo. A cada tempo, a cada dia que passava. Ainda bem que Deus começou essa obra em mim logo que eu me batizei com 32 anos. Dia 21 de julho de 85. Ainda bem que Deus começou logo. Deus já começou a chamar minha atenção logo. Já começou colocando eu no eixo logo. E eu aprendi logo, nos primeiros tempos da minha vida com Cristo, com uma profundidade mais profunda, buscando a Deus. E aí, eu me lembro, a voz de Deus falando, filha, não adianta orar, ficar horas orando e levantar e esquecer que tem que agir de uma maneira sábia, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira de não cobrar dos outros, que os outros não estão ainda na altura para entender. Em você eu já fiz uma obra, mas os outros que você enfrenta são débeis na fé. Às vezes são ignorantes naquele assunto, não ignorante, né? Mas o ignorante no sentido de não entender ainda aquilo que nós já estamos entendendo. A pessoa ainda está ignorante no assunto. A pessoa ainda não está entendendo aquele assunto, né? Então o que acontece? Nós temos que usar de misericórdia com aqueles que ainda não entendem tudo e temos que falar com amor. Não precisa ser duro, não. E eu tanto que eu queria que a pessoa consertasse, né? E eu sei que eu estava fazendo algo bom, mas Deus foi trabalhando. Deus foi falando, filha, vigia, né? Você tem que saber falar, você tem que tomar cuidado para não perder a paciência, né? Porque a gente vai aprendendo, é no dia a dia mesmo, é no mês a mês, é no ano a ano. A gente vai aprendendo com o Espírito Santo de Deus e eu fui aprendendo. Como eu já disse logo no princípio, que Deus me trouxe de volta para ele já começou a falar comigo. Ore, ore, ore como você ora mesmo. Mas vigia primeiro. Porque se nós não vigiarmos, nós oramos tanto e depois nós mesmos podemos derrubar toda a obra que Deus fez através da nossa falta de vigilância para entender aquele assunto, para entender aquele momento, para entender aquela pessoa, para ter paciência com a sua família. Você pode perder tudo. Orou e derrubou. A mesma que levantou, derruba. Por isso que a Bíblia fala, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E quantas coisas eu fui tola. Mas o Senhor foi me ensinando, foi me ensinando, foi me ensinando. Eu não estou perfeita, não. Mas hoje eu entendo muito mais da profundidade de primeiro estar vigilante, estar atenta, né? Porque vigiar significa esteja em alerta. Vigiar significa esteja em todo o tempo alerta, em posição de alerta. Alerta! O que está acontecendo? Como que eu vou agir? Como que eu vou falar? Como que eu vou responder? Como que eu vou chegar até lá? Vamos pedir para Deus vigilância, para nós não falarmos ou fazermos qualquer coisa que vamos semear contra nós mesmos.
E Deus dá, sabe? Eu sei porque eu tô falando de mim. Não sou perfeita ainda, não. Eu preciso muito que Deus me ajude a vigiar. Mas eu já aprendi, sabe? Quando você sabe que você já aprendeu algo de Deus e que você está usando e que você quer usar aquilo pro resto da vida, é isso que eu quero. Eu quero que Deus me dê vigilância em todos os sentidos da minha vida, em todo momento da minha vida, em cada lugar onde eu estiver, diante de qualquer situação. Eu quero que Deus me dê vigilância para mim não entrar em enroscos, para mim não entrar em problemas, às vezes até alheios, que nem meu é. Isso eu aprendi com Deus. Cuidado, não põe a mão naquilo que não é seu. Não fale aquilo que não é para você falar naquela hora. Vigie, vamos vigiar, vamos pedir para Deus dar para nós assim esse dom de vigiar. Sabe, amados? Essa é a palavra que Deus está dando para mim nesta noite. E eu sei que é desta forma que acontece. Então, às vezes tem alguém que ora, mas não vigia. Aí os seus atos depois da oração é tudo errado. Então vamos orar sim, que devemos falar com Deus sim, a todo momento até. E tem aquele momento exato que você dobra seu joelho. Mas vamos vigiar, minuto após minuto, diante daquilo que estamos caminhando, diante daquela situação que estamos passando. Que Deus nos ajude a vigiar. Amém, amados? Glorificado seja o nome do Senhor, né? Esta é a palavra de hoje, né? E que nós possamos ter de Deus uma alerta. Eu quero isso, gente. Deus tem me dado, mas eu quero e quero muito mais. Porque às vezes uma palavra que você fale, e tem um provérbio que fala, né? Uma palavra dita, como é que fala para aquele que atira? Aquela haste que atira. Flecha. Uma flecha. Ela volta para trás, é? Se você gritar, flecha, volta para trás, flecha. Ela volta? Volta nada. Ela vai para aquilo que você mandou. Ela vai para aquele lugar que você designou. E esta é a palavra que não pode sair da nossa boca. Ai, que Deus nos dê, né? Que Deus me dê cada dia mais como Ele tem dado. Mas eu quero muito mais vigilância. Porque aquele que vigia, ele livra a sua alma do inferno também, diz a Bíblia. Aquele que vigia livra você de problemas. Às vezes até com os próprios familiares da casa, familiares do sangue ali. Se você não vigiar no que você fala, da maneira que você tem as suas atitudes, você vai criar um problemão para você. Então vamos pedir para Deus que Ele nos ajude a vigiar, né? Aonde quer que nós estejamos, enfrentando seja lá o que for que esteja acontecendo para nós enfrentarmos, que eu e você tenhamos vigilância, que eu e você ganhemos de Deus aperfeiçoamento naquilo que nós temos que vigiar. Amém, amados? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas entraram. Eu sei que você pode até compartilhar esta live. Eu sei quem fica no fim comigo. Aliás, eu sei quem fica até o fim comigo na live. Você sabe, irmã Lisete? Sei. Eu sei quem entra e fica um pouco. Quem entra, fica um bom tempo, depois sai. E eu sei de quem entra e já sai. Né? Eu fico tão feliz quando eu vejo o sinal de que a pessoa ficou até o fim. Tem um sinalzinho aqui, que eu sei. Né? É um sinalzinho seguinte, tem o seu nome, aí tem uma pintinha vermelha. Se terminei minha live e ainda no seu nome tá aquela pintinha vermelha no fim do seu nome, eu sei que você ficou até o fim, ali ouvindo a palavra de Deus. E se não tiver essa pintinha vermelha, é porque a pessoa entrou e saiu. Muitos saem por necessidade,
Muitos saem porque tem suas crianças pequenas. Muitos saem porque tem até neném que tem que cuidar naquele momento. Então entra e já sai. Outros saem porque vai estar, não pode ficar na casa naquele momento, não pode ficar assistindo o celular naquele momento, então entra e sai. Mas tem muitos também, mas eu sei quem sai, né? E tem muitos que ficam até o fim. E é tão glorioso, né? A pessoa poder ficar até o fim, não ouvindo a irmã Lisete, porque de mim eu não tenho nada. Eu não tenho capacidade de falar o que eu falo. De mim mesma, eu só falo porque a gente tem um Deus que me deu capacidade mental, que me deu inteligência, que me deu sabedoria, que me deu uma voz. Existe um Deus sobre mim, dominando a minha vida, né? Então, quando eu falo algo de Deus, eu falo daquilo que eu estou aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós falamos aqui de tudo que Deus manda eu falar em uma live, é Deus que põe na minha boca, através das experiências com Deus. Para que nós passamos por provações? Para nós aprendermos que Deus nos dá vitória. Como ontem eu preguei sobre Jó. Tem que ter fé e crer que tudo vai dar certo. Tá bom, meus amados? Amo vocês. Fica com Deus. Um beijo no coração. Compartilhe esta pequena live e o nome de Deus será exaltado. Entra no meu canal. Inscreva-se lá. Entra no YouTube e procure Irmã Lisete Ribeiro. Entra lá. Inscrever-se. Você vai clicar naquela letra inscrever-se. Aí vai aparecer um sininho. Você clica no sininho. Vai aparecer uma letra todas. Clica no todas. Todas as vezes que eu fizer live, o YouTube te avisa. Mas tem que ser inscrito no meu canal. E não é difícil. Você não sabe, pede para alguém ajudar você. Porque você vai ter uma palavra. Que sempre Deus me dá uma palavra por misericórdia e graça. Mas Ele dá esta palavra por misericórdia e graça. E eu estou aqui para proclamar este poder imenso que fez algo milagroso, algo impossível na minha vida e na minha família. Deus, eu te agradeço por este povo que tem entrado aqui, Senhor. Te agradeço pela minha live, que há 5 anos eu venho pregando aqui nesta telinha, Pai. Te agradeço por todas as bênçãos deste dia. Te agradeço por tudo que já passei, até mesmo pelas provas ardentes. Eu te agradeço porque o Senhor nunca deixa nós só, mas o Senhor está conosco, Pai. Como o Senhor diz na tua palavra, que estaria conosco até o final dos séculos. E é verdade. Eu sei que o Senhor está conosco, Pai, com a minha vida, com a minha família, com nossos pertences. E venha colocar fé no coração do povo também, Senhor, que me assiste. Faz com que eles venham ter fé para vencer, não fé para ser vencidos, ó Pai. Dá vitória a cada irmã, cada irmão que entra na minha live. Dai vitória, Senhor. Sê com eles, ó Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Aleluia. Coloque a sua mão em posição de recebimento. Vou dar a bênção apostólica. E o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, contigo e com a tua família, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém! Glória a Deus, um abraço de boa noite e até amanhã, se o Senhor nos preparar. Shalom.